Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter, a segunda etapa do nosso diário de bordo, que é o conjunto de exercícios que eu coloquei para vocês. Já foi proposto vocês fazerem a primeira parte e hoje a gente vai para a atividade 2, onde nós temos a interpretação de texto, certo? E o texto 1 eu vou ler com vocês e vocês, depois vocês vão tentar resolver. Vejam bem, era o dia 6 de março de 1817 e a Revolução ganhava as ruas. O governador, ouvindo os tiros e temendo pela própria sorte, fugiu do palácio e pediu abrigo no Forte do Brum. Para quem não conhece, o Forte do Brum é aquele próximo ao prédio da Prefeitura do Recife, certo? A Prefeitura do Recife fica de um lado, do outro lado nós temos o Forte do Brum. Foi lá que Caetano Pinto, ele ficou, onde ele se refugiou, para se proteger do processo revolucionário. Então, Caetano Pinto aceitou um ultimato que exigia que as tropas estacionadas naquele forte se unissem às forças revolucionárias, que estas forças entrassem no forte e tomassem posse dele, e que o governador se retirasse da província. Caetano Pinto acatou as exigências sem grandes dificuldades, sendo em seguida conduzido a uma embarcação que se dirigiu ao Rio de Janeiro, a capital do Império Português naquela época, certo? Visto que desde 1808 a família real tinha migrado, de Portugal para o Brasil por conta da expansão napoleônica. Bem, onde foi preso na Ilha das Cobras, acusado de indolente pela falta de punho e por não ter tido a capacidade de debelar a crise antes que ela chegasse às ruas, porque ele não conseguiu combater, os revolucionários antes da revolução acontecer. Na verdade, ele até tentou se adiantar, quando houve o vazamento das pretensões revolucionárias, ele manda prender os principais líderes, mas acabou precipitando a revolução, certo? Eu acho que vocês lembram do vídeo passado. Então, bem, vocês vão, a partir desse texto que vocês têm, vocês vão colocar as ideias centrais. Então, quais são as principais ideias contidas nesse texto? É um texto que foi publicado pela Revista de História, certo? Da USP. E aí, vocês quiserem ver o texto na íntegra, vocês podem dar uma olhada lá. Mas eu quero especificamente desse trecho quais são os aspectos principais, as ideias principais. No texto 2, nós temos, com o título Os Pernambucanos de Hoje e a Revolução, certo? Então, ruas, praças e escolas batizadas com os nomes dos mártires, monumentos edificados em lugares públicos, a memória dos protagonistas da Revolução de 1817 ocupa espaço na geografia urbana do Recife. Quem é que não conhece a Avenida Cruz Cabugá, que é o nome de comerciante importante que participou da Revolução Pernambucana de 1817, a Maternidade Barros Lima, que também recebe o nome por conta desse processo revolucionário, da importância desse militar, conhecido como Leão Coroado. Bem, então, mas qual a sua real atualidade? Durante muitos anos, houve a preocupação de perpetuar na lembrança dos pernambucanos a importância do movimento de 6 de março, considerado o primeiro no país que saiu de uma teia conspiratória e tomou o poder, afirma o historiador Flávio Cabral, certo? Da Universidade Federal de Pernambuco. A partir desse discurso, procurou-se descrever o Estado como pioneiro no país. Certo? Deixa eu pegar aqui o texto, que abriu aqui uma janela. Como pioneiro, considerado o primeiro no país que saiu de uma teia conspiratória e tomou o poder,
afirma o historiador Flávio Cabral, como eu já tinha lido. Então, a partir desse discurso, procurou-se descrever o Estado como um pioneiro no país em liderar lutas que desaguariam em 1822 com a independência do Brasil. Pernambuco se tornava o Leão do Norte ou a Nova Roma de bravos guerreiros, como sugere o hino do Estado, de autoria de Oscar Brandão. Um dos grandes incentivadores dessa ideia foi o Instituto Arqueológico Histórico Geográfico de Pernambuco. Em algumas de suas revistas, vários autores procuram não apenas discorrer sobre os acontecimentos que culminariam com a eclosão do movimento, mas, sobretudo, enaltecer, ou seja, valorizar os feitos pernambucanos de 1654, quando os holandeses, foram expulsos da terra. Então, vejam que ele fala de uma memória construída, a partir de um órgão oficial, que é o Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco, onde ele vai dar uma certa importância, claro que merecida, a esse evento, também citando o caso da insurreição pernambucana que expulsou os holandeses de Pernambuco. Vamos ver o que mais o texto diz. A memória desse passado foi frequentemente utilizada por políticos para criar nos pernambucanos sentimentos coletivos de amor à terra, numa tentativa de conquistar o apoio das pessoas para um partido ou outro, certo? Aquela coisa do orgulho de ser pernambucano, Eu amo Recife, eu amo Pernambuco, Essa frase que está muito em moda, mas isso é tudo uma construção, A construção de uma memória para fins políticos, certo? Então, de vez em quando, esses temas eles são revisitados, por algumas personalidades, do nosso meio social, para promover algumas ideias. Então, no Estado, continua o autor, Flávio Cabral, ele diz que a cena da cidade do Recife revolucionária foi quase sempre retomada em épocas de mudanças políticas e sociais. Ainda hoje, durante alguma festa cívica ou em ocasião de crises econômicas, é comum recorrer-se à lembrança de 1817 para denunciar a União, que insiste em tratar o Estado de maneira diferenciada. Então, vocês vão fazer a mesma coisa em relação a esse texto. Quais são as ideias centrais que o texto quer passar, certo? Então, são duas questões, certo? Aí depois vem um terceiro texto, na verdade um fragmento, onde diz, a memória, o fragmento do texto anterior que diz, a memória desse passado foi frequentemente utilizada por políticos para criar nos pernambucanos sentimentos coletivos de amor à terra, numa tentativa de conquistar o apoio das pessoas para um partido ou outro. Então vocês vão explicar na terceira questão, certo? Qual o sentido, o que é que esse trecho ele quer nos passar, certo? Então, a memória normalmente ela é revisitada por políticos ou por intelectuais com um objetivo, o objetivo de criar uma memória, de criar um sentimento, certo? Onde as pessoas vão ser sensibilizadas, a um determinado projeto político ou ideológico, certo? Então, vocês vão, a partir desse fragmento, pensar nesse trecho. Por que esse passado é frequentemente utilizado por políticos? Certo? Então, essa é a terceira questão. Depois nós temos um terceiro texto, que é a música de Xangai, certo? Na verdade, Xangai é o intérprete, os compositores Walter Marques e R.M. Santos, não lembro agora o primeiro e o segundo nome desse compositor, mas o outro é o Walter Marques. Então, vivendo na cidade grande, na força da mocidade, tinha ofício de armador, armou do ferro da férrea necessidades, pontes, praças e pilares, riquezas não desfrutou. Depois de tudo pronto, tudo feito, tudo arrumado, no bronze que foi lavrado, só deu nome de doutor, o do prefeito, do secretariado e o do grande encarregado, seu nome não encontrou. Bate zabumba pro povo fazer fuar, tristeza de catacumba no forró não pode entrar. Precisaria de uma placa que seria bem do tamanho da Bahia, Juazeiro a Salvador,
para que coubesse o nome de quem merece, de quem vive construindo, homem, mulher e menino, que é tudo trabalhador. Bate zabumba pro povo fazer fuar, tristeza de catacumba, no forró não pode entrar. Então esse é o texto 3, e o texto 4 é um texto da revista Clio, né, da UFPE, da Universidade Federal, onde vocês vão fazer uma leitura, certo, do texto 3 com o texto 4, e o texto 4, né, eu não vou ler porque ele é um pouco maior, mas eu vou fazer um resumo, certo, do que ele trata, né, onde ele fala a respeito de um personagem que eu acho ele fundamental na Revolução de 1817, mas é um pouco esquecido pelos livros didáticos, que é a figura de Pedro Pedroso, certo, mulato que conseguiu se tornar oficial, certo, que era uma coisa muito difícil naquela época, já que as carreiras, né, ela estava mais ofertada, né, aos colonos da elite, certo, homens brancos, não é, de origem portuguesa, em sua maioria, que dominava o cenário político regional. E Pedro Pedroso vai destoar, certo? Então, tanto na música de Xangai quanto no texto 4, ele fala da questão da participação dos anônimos, das pessoas que participam, né, da construção da história. Todos nós participamos, né? A história é uma produção coletiva, mas que a história oficial, a história contada, ela não dá a devida importância a esse pessoal. Então vocês vão relacionar, né, tanto a música, ouçam a música é muito interessante, certo? Se atentem à letra dela, né, e façam uma relação com o texto 4, tá certo? Então ficam aí as orientações para essa próxima etapa do diário de bordo que vocês estão fazendo, certo? Nesse momento em que a gente precisa ter essas aulas remotas para diminuir, né, as perdas durante esse processo de isolamento. Beleza? Uma boa tarde e sucesso para todos vocês.